Algumas verdades da fé cristã nos causam certo incômodo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, que se lê na solenidade de Cristo Rei, ouvimos Nosso Senhor nos instruir sobre o juízo final. Ele fala com facilidade sobre o assunto porque não há vaidade em seu coração, não há mentira em sua boca, não há pecado que pese em sua consciência. Nós somos medrosos, temos medo de doença e de morte, medo da velhice e do abandono. Alguns têm medo até da poluição do meio ambiente ou da superpopulação da terra. Mas é Cristo, o único, que porá um ponto final na nossa história. Deus, não o homem. Até lá, nosso sofrimento é uma participação na sua cruz. Nossa morte é um encontro com sua justiça. E a nossa vida, o escasso tempo que nos é dado para descobrirmos sua misericórdia. Mais cedo ou mais tarde, Cristo voltará sobre a terra, aos olhos de todos, quer creiam ou não, quer queiram, quer não. Seremos chamados e reunidos, a humanidade será então julgada. Os mortos ressuscitarão, e muitos dos vivos desejarão a morte. Alguns vão se alegrar, dizendo, finalmente. Outros em vão dirão, Senhor, Senhor, espera mais um pouquinho. Mas será tarde demais. Já a ideia de um Deus que separará os homens em dois grupos parece-nos quase absurda e não corresponde ao Deus de amor. A ideia que temos de um Deus bom é que ele perdoará todo mundo e a ninguém recusará um lugar no céu. Nós não recebemos todo mundo em nossas casas, longe disso. Mas Deus tem que receber todo mundo, pensamos. Imagine por um instante que Deus se mostrasse aos homens como um pastor de ovelhas, como um bom pastor, que cuida do seu rebanho, que busca a ovelha desgarrada, que trata a ovelha ferida. Um pastor que não evita ninguém e a todos acolhe, de um jeito que nós não fazemos, e que cura os enfermos, de um jeito que nós não podemos, e que come e bebe com os pecadores, de um jeito que nós evitamos a todo custo, e ainda por cima, que reza por seus inimigos e os perdoa, de um jeito que somos incapazes de fazer. Esse Deus veio ao mundo, todos viram sua luz, e o fim da sua história nós conhecemos. Mas então, o que é que Deus tem que fazer ainda para nos ganhar? Para nos convencer de que essa vida, essa curtíssima vida sobre a terra, é o único tempo de que dispomos para amá-lo em nosso próximo. Ele fala sobre o juízo final, mas não é para nos amedrontar, pelo contrário, sem dizer o que queremos ouvir, mas proclamando o que devemos saber, ele quer nos encorajar e inspirar confiança e despertar a nossa fé e incendiar a nossa caridade. Para nos salvar, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, ele se faz semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E ele se faz pequeno, ele se faz homem entre os homens, fraco entre os prepotentes, humilde entre os arrogantes. Ele se faz faminto, pobre, prisioneiro, escravo e perseguido em nosso próximo. Ele se mostra a nós escondido na miséria humana que nós preferiríamos não ver. Ele é inocente na criança abortada, impaciente nas pessoas hospitalizadas, indefeso nas pessoas desesperadas, solitário nas pessoas que morrem desassistidas. Como juiz universal, ele nos choca e amedronta, e nós nos afastamos dele. Como pastor, nós o crucificamos com nossos pecados, porque ele não se mostrou forte o bastante. Como então poderia ele ainda reinar sobre nós? Como é que ele pode ser nosso rei e nós honrarmos sua majestade? Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes.
E todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Pois bem, quando é que nós vamos começar a fazer o bem? O tempo é curto. Amém.